Nesta aula, nós vamos aprender diversas funcionalidades do LibreOffice Calc estudando um caso específico. O nosso caso é aquele que começamos na primeira aula desse tópico e que envolve o cadastro mensal de despesas de uma residência. Essa planilha que estamos visualizando é exatamente aquela construída na primeira aula. O que faremos aqui é expandir a planilha, incluindo os meses de julho a dezembro. Incluiremos também mais algumas despesas e computaremos os totais mensais e por despesa por ano. Além disso, vamos criar planilhas para 2 anos seguintes e uma planilha geral que sumariza os resultados dos 3 anos. Por fim, produziremos gráficos para os dados das planilhas em cada ano e o gráfico dos dados gerais dos 3 anos. Vamos começar incluindo os meses seguintes da planilha. Como o texto à esquerda estava com a primeira letra em maiúsculo, vamos configurar também que a primeira letra dessas palavras esteja em caixa alta. Fazemos isso indo em Formatar, Texto, Alterar Caixa, Frase iniciando com maiúscula. Vamos agora alterar as listas de despesas, começando por corrigir a palavra condomínio. Note que, ao modificar a palavra condomínio, ela fica agora destacada como errada, isso porque o idioma que estamos utilizando para essa planilha é o inglês e não o português. Podemos modificar o idioma de toda a planilha, por exemplo, clicando aqui acima da linha 1 ou à esquerda da coluna A, e aí vamos em Formatar, Célula, e na aba Fonte escolhemos o idioma. Nesse caso, vamos colocar o padrão, que é o português do Brasil. Depois de algum tempo, o sistema atualiza a correção e a marcação sublinhada em vermelho desaparece. Vamos apagar essa linha de total, porque iremos incluir mais algumas despesas e, além disso, na cópia da tabela do Writer para a planilha, não vieram as fórmulas. A eliminação dessa linha pode ser feita de várias formas. Uma delas é simplesmente selecionando a linha e pressionando a tecla Del. Incluiremos, então, as seguintes despesas. O tamanho da fonte utilizada nesses novos textos é diferente. Por exemplo, os novos textos entrados estão com Liberation Sans tamanho 10 e os textos antigos estão com tamanho 12. Vamos uniformizar isso, selecionando um pouco mais da região da nossa tabela e escolher Liberation Sans 12. Vamos também colocar em negrito todo o texto na coluna A e centralizar o conteúdo da primeira linha. Uma outra coisa que podemos fazer é colocar bordas nas linhas. Se observarmos com cuidado, as células não possuem bordas por padrão, apenas uma linha cinza destacando seus limites, e essa linha não aparece na impressão da planilha. Para colocar as linhas divisórias das células em toda a planilha, selecionamos a região de interesse e, nesse recurso, clicamos na setinha e escolhemos aonde desejamos colocar bordas. Colocar borda em tudo pode ser obtido através da opção no canto inferior direito. O texto na célula A5 está ultrapassando o limite da coluna. Vamos então expandir essa coluna, movendo o cursor do mouse para a linha divisória entre os dois rótulos das colunas, até que ele vire um ícone de seta dupla. Clicamos no botão de seleção do mouse e movemos o conteúdo à direita. Vamos agora alimentar as células em branco da tabela com valores. Nesse caso em particular, vamos manter o valor do condomínio constante. Nós já vimos que, se selecionarmos esta célula e arrastarmos para a direita, os valores vão ser incrementados de 1. Selecionando as duas células na horizontal,
e, movendo então essa seleção para a direita, faz um passo de incremento idêntico à diferença entre os dois valores selecionados, portanto, um passo de incremento zero, ou seja, os valores vão ficar idênticos quando copiados para a direita. Os demais valores vão ser inseridos manualmente. Aqui o conteúdo está em negrito. Vamos garantir que nada esteja em negrito na região de números, selecionando, clicando para colocar em negrito e novamente para tirar do negrito. Manteremos o gasto de telefonia e internet também idêntico em todos os meses. Para evitar ter que digitar 120 e 120 um ao lado do outro, selecionar os dois e arrastar, podemos arrastar essa célula pressionando a tecla Ctrl. Isso copia o conteúdo sem alterar o valor. Uma cópia de valor sem haver incremento também será feita para o valor da faxina. Notem que algumas células estão formatadas como moeda, portanto aparecem o símbolo de real, enquanto que outras são valores numéricos simples. Vamos uniformizar também esse aspecto, selecionando e configurando todas as células como sendo tipo moeda. Isso pode ser feito indo em formatar células ou selecionando e clicando no botão direito, em seguida formatar células. O mesmo recurso também está disponível na barra lateral, na opção Formato Numérico, onde podemos escolher o recurso Moeda. Configurar aqui a quantidade de casas decimais, quantidade de zeros à esquerda e alguns aspectos da formatação desses números, como por exemplo, se o número for negativo, aparecer então em vermelho. Vamos agora inserir os subtotais no mês e no ano para os gastos referentes a essas despesas. A inclusão do total de uma linha ou de uma coluna é feita através de uma fórmula com a função soma. Diferente do caso do writer, em que as palavras aparecem em inglês, no calc as funções estão na mesma língua definida como padrão da interface. Então escrevemos igual, soma, e também diferente do caso anterior, ao invés de estar entre menor e maior, a função soma é utilizada com parênteses. E aqui selecionamos então as células que compõem a faixa a ser somada, fechamos o parênteses e pressionamos Enter. Clicando aqui na célula que tem a soma, vejam, aparece a fórmula em cima e se dermos um duplo clique, é destacada a região que está sendo somada. Vamos ver agora uma forma diferente de inserir essa mesma soma. Apagamos com del e simplesmente clicamos neste ícone, que é um atalho para o recurso soma. O sistema já identifica que há valores acima e automaticamente já propõe que a fórmula seja a soma da célula B2 até B7. Outra forma de fazer isso é indo aqui no assistente de funções, selecionando a função soma, avançando e escolhendo os valores ou a região que desejamos somar. Para selecionar uma região, podemos clicar no ícone de selecionar, destacar então a região, pressionamos Enter e o valor vem copiado para esse assistente de função. Pressionamos OK e aqui está a fórmula com a função soma utilizada. Vamos destacar em negrito esse valor e podemos agora arrastar para a direita a célula com a função soma.
Isto automaticamente copia a célula e altera de forma incremental a referência à coluna. Estávamos fazendo uma soma dos valores da coluna B, essa soma vai ser agora atualizada para a célula C, D, E, respectivamente, e em diante. Toda vez que o valor numérico a ser apresentado na célula for maior do que a área disponível para visualizá-lo, ele vai aparecer de uma forma simplificada como sendo esses símbolos. Para ver o valor completo, nós podemos ampliar aquela coluna ou selecionar a coluna e escolher a opção largura ideal da coluna, o que nos propõe uma dimensão para a coluna que permite visualizar todo o seu conteúdo. Isso pode ser feito em conjunto, selecionando diversas colunas, clicando com o botão direito do mouse e indo em largura ideal da coluna. Como a planilha já está ficando muito grande, vamos reduzir a dimensão da nossa tela e aqui na última coluna vamos formatá-la e incluir a soma dos valores em cada linha. Primeiro selecionaremos essas linhas da coluna e vamos destacar em negrito. A célula total vai ficar também com o seu conteúdo centralizado. Agora selecionamos a primeira linha e pressionamos o ícone de soma. A soma ficou muito grande para ser vista, ampliamos mais uma vez a nossa célula e selecionamos e arrastamos a fórmula de soma para linhas abaixo. Com isso, computamos todas as somas das despesas no ano e nessa célula nós temos a soma de todas as despesas no ano inteiro. Para finalizar a formatação da nossa planilha, vamos incluir coloração. Selecionamos a primeira linha da tabela e, através desses dois ícones, é possível definir a cor da fonte e a cor de fundo dessas células selecionadas. Vamos trocar apenas a cor de fundo, incluindo, por exemplo, uma cor cinza claro, e vamos selecionar esta linha, defini-la como amarelo, esta outra aqui também como amarelo, um pouco mais escuro, esta com o valor laranja, e vamos deixar essa célula em branco. Vamos também destacar em cinza os tipos de despesa. Para visualizar como ficaria a impressão dessa planilha, basta clicarmos aqui no ícone Visualizar impressão. Note que a planilha é muito grande e, portanto, ultrapassa o limite de uma página. Em verdade, já está utilizando 3 páginas. Avançando, vemos a continuidade dessa planilha até a última página. Em uma aula posterior, nós veremos como configurar a área de impressão de forma que ela caiba sempre na quantidade desejada de páginas. Vamos agora salvar esse documento. Faremos isso clicando no ícone Salvar e escolhemos um nome para ele. O documento está salvo, mas vem agora uma questão: qual foi o formato utilizado para armazená-lo? Se olharmos aqui em cima, o formato padrão do LibreOffice Calc é o que tem extensão ODS. Essa sigla significa Open Document Spreadsheet, ou planilha de documento aberto, e é um dos formatos daquele modelo padrão chamado ODF. O LibreOffice permite salvar em diversos outros formatos. Se formos em Salvar Como e olharmos aqui embaixo, nós temos os formatos ODS e formatos como XLS, XLSX, entre outros, para fins de compatibilidade com outras suítes do escritório e com outras aplicações. No salvamento, também é possível salvar a planilha com senha, recurso esse que utilizamos em um momento anterior. Aqui podemos definir uma senha para abrir um arquivo
e opções adicionais. Nesse caso, podemos incluir uma segunda senha, sendo a primeira apenas para abrir e visualizar os dados e a segunda para possibilitar a adição desses dados. Como nosso objetivo nesse estudo de caso é criar uma tabela que nos permite analisar os dados, vamos também inserir fórmulas para computar para cada despesa o valor mínimo e o valor máximo pago no ano, bem como o valor médio. Faremos isso reduzindo um pouco o tamanho da nossa planilha e incluiremos aqui valores de mínimo, máximo e média. As fórmulas para essas três colunas são as próprias palavras mínimo, máximo e média. Se digitarmos min com acento, o sistema já sugere a palavra completa. Vamos pressionar Enter e aqui selecionar as células sobre a qual desejamos aplicar a função min. Pressionamos Enter e já temos o valor mínimo. De forma similar, o valor máximo é obtido pela palavra máximo e selecionamos as mesmas células. Essa coluna é dada por média e repetimos mais uma vez a faixa de células para o cálculo. Vamos colocar em negrito, centralizar, selecionar essas três células e arrastar e soltar a região aqui para baixo. Pronto, para cada uma das despesas no ano, nós temos o seu valor mínimo, máximo e a média. Para essas células, vamos fazer uma formatação diferente. Colocaremos apenas uma borda horizontal embaixo. E nessa coluna colocaremos as bordas laterais esquerda e direita. É indicado ainda que o arquivo que está sendo editado precisa ser salvo por meio desse símbolo de uma página com uma exclamação. Vamos então salvar o documento. Agora vamos trocar o nome da nossa planilha. Ao invés de planilha 1, vamos dizer que é a planilha de dados referentes ao ano 2017. Note que a aba mudou. Vamos incluir também duas novas abas e trocar o seu nome, dando um duplo clique sobre elas, mudando-as para 2018 e 2019. Podemos simplificar muito do trabalho de construir as planilhas para os anos seguintes, selecionando a planilha de um ano, pressionando Ctrl C e colando no outro ano. Note que a simples cópia com Ctrl V traz o conteúdo, inclusive as fórmulas. Essas fórmulas são todas atualizadas para referenciar a própria planilha, mas perde algumas formatações, como, por exemplo, a largura correta das colunas. Se quisermos copiar também esses dados, podemos voltar aqui na planilha anterior. Ao invés de selecionar apenas o conteúdo das células, nós clicamos aqui e selecionamos também a formatação das colunas. Pressionamos Ctrl C, vamos para a aba do ano 2018 e aqui, selecionando tudo, colamos o novo conteúdo. Como já existe informação cadastrada nessas células, o sistema avisa que irá sobrepor os dados já existentes. Vamos confirmar. Ok. Com isso, copiamos, além do conteúdo e do formato das células, o formato das colunas e das linhas. Supondo que não tenhamos dados ainda para 2018, podemos então simplesmente apagar esses valores que estão na área central da nossa planilha, mas as fórmulas continuam aqui e, na medida que formos inserindo novos valores, as células em amarelo serão automaticamente atualizadas.
bem como a de mínimo, máximo e médio. Esse mesmo processo pode ser repetido para o ano 2019, ou, se quisermos, podemos apagar esta aba 2019. Vamos selecioná-la, clicando no botão direito e excluir planilha. E agora copiar a planilha na aba 2018. Novamente clicamos com o botão direito do mouse sobre ela e escolhemos agora a opção mover ou copiar planilha. Desejamos copiar, ela vai ser inserida no final da nossa lista de abas e o seu nome será 2019. Então, nós temos agora uma planilha 2018 e uma planilha 2019 com as fórmulas corretamente cadastradas. Salvamos o arquivo e nos encontraremos na próxima aula com mais formatações desta planilha.